Bom dia, muito bom dia! Eu sou Isa Vieira e esse é o Caminhar pela Fé, nosso momento de comunhão com Deus compartilhado com você. Como que vocês estão hoje, nessa terça maravilhosa, abençoada por Deus, entregue a nós, para que nós possamos escrever e reescrever a nossa história em plenitude com o Senhor. Como que vocês estão? Eu espero que muito bem mesmo. Em nome de Jesus, vamos orar para que esse momento seja um momento de comunhão com Deus e que nós possamos estar abertos à palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, agradecemos por esse momento contigo. Agradecemos já pela palavra que vamos ouvir. E em nome de Jesus pedimos que o Espírito Santo permaneça conosco, nos orientando e nos dando discernimento do que realmente precisamos entender e aprender da Tua palavra neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos abertos, para que nós possamos tirar o melhor da Tua palavra e sermos testemunhas vivas do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos amados, o tema do nosso devocional hoje é a personalidade do Espírito Santo. E ele está também no livro Caminhando com Deus, Dia a Dia, de Charles Spurgeon, que, como eu disse para vocês, é um livro que eu estou acompanhando nos nossos devocionais, utilizando nos nossos devocionais. E ele traz 60 devocionais poderosos do autor que ficou conhecido como Príncipe dos Pregadores. Eu relutei um pouco, porque eu estou seguindo a ordem dos devocionais, né? E eu relutei um pouco para falar sobre isso, porque eu já falei sobre o Espírito Santo em um outro momento, que inclusive estava no livro, e o que eu percebo é que o Charles Spurgeon realmente ele se aprofunda na questão do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu relutei um pouco, mas depois eu repensei, o Espírito Santo me deu aquela inquietação. E aí eu me lembrei também que no domingo eu comecei a escola de discípulos e eu me matriculei no módulo Espírito Santo. E eu tinha já me matriculado outras 2 vezes e por questões pessoais, com meu filho, eu não pude ir e estava bem chateada com isso, mas eu entendo também que tudo tem que ser na hora e no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o melhor. E então eu fiz uma ligação com outra, com uma ligação entre as duas coisas, e eu pensei, o Senhor está querendo me mostrar mais, está querendo que eu me aprofunde mais. Então eu realmente trouxe o tema, a personalidade do Espírito Santo, e a palavra de hoje está em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Eu vou repetir: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Conselheiro, outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Eu mudei essa questão porque em algumas versões aparece Conselheiro, outro Consolador, né? Este versículo, ele faz parte do discurso de Jesus aos discípulos durante a última ceia. E durante a última ceia, mesmo sabendo de todo o destino dele, por tudo que ele passaria, né, por toda dor, por toda humilhação, todo sofrimento, ele nos prometeu, ele ainda se preocupou em pedir ao Senhor, em pedir a Deus que não nos deixassem órfãos, né? A promessa do Consolador. Ele nos prometeu enviar o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro, para ser nosso guia, para nos consolar e para não nos deixar sozinhos após a sua partida física. Apenas física, porque Jesus vive, Jesus ressuscitou e Ele vive através de nós, não? E eu realmente tinha relutado justamente por isso, porque eu já tinha falado a respeito disso em outro devocional.
o quanto realmente Jesus nos amou. O quanto, mesmo para aqueles que são céticos, que não acreditam, Jesus foi um homem digno de admiração, de respeito. Porque vamos supor, né, para nós sabemos quem é Jesus, quem nós somos em Jesus Cristo, mas para aqueles que realmente ele foi só um homem que passou e foi cercado por mistérios, lendas. Mas imagine só, mesmo você não acreditando, imagine só, um homem que acreditou, se entregou à morte de cruz para nos salvar. Ele é digno de todo respeito, de toda admiração. Mas para nós cristãos, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é o nosso irmão e não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos, além do amor de Jesus, do amor de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos direcionar. E uma lição importante desse versículo é exatamente essa. É de que, mesmo depois de tudo que ele sofreu, da morte na cruz, de toda a humilhação, inclusive por nós, pela humanidade, porque ele foi crucificado por decisão de homens, ele, mesmo assim, não nos deixou desamparados. Ele nos prometeu o Espírito Santo para nos guiar, nos consolar e nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida. E isso faz a gente se lembrar realmente da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou desafios. E exatamente por isso, por termos a certeza dessa presença constante, por termos a certeza do amor de Jesus, por termos a certeza que não estamos sozinhos, nós precisamos confiar na orientação e no conforto do Espírito Santo em nossa caminhada espiritual e em nossa vida cotidiana. Mas acima de qualquer coisa, de lembrar, né? Principalmente nos momentos difíceis, que nós não estamos sozinhos, nos entregarmos ao direcionamento, ao consolo, ao fortalecimento do Espírito Santo. É preciso também lembrar do Espírito Santo em todos os momentos, inclusive nos momentos de alegria. Uma coisa muito bonita da primeira aula do módulo de discípulos, que era o módulo Espírito Santo, foi que o pregador disse que conversava o tempo inteiro com o Espírito Santo. E para tudo. Nos deu uma indicação de leitura também, em que o autor fala sobre isso, sobre estar na presença do Espírito Santo, porque o maior sacrifício Jesus já fez. E o Espírito Santo habita em nós. Ele faz morada em nós, se assim a gente permitir, né? E assim, relacionado ao tema, né, do devocional ministrado pelo Charles Spurgeon no livro que nós estamos seguindo, A Personalidade do Espírito Santo, além dele, né, ter sido promessa de ser o nosso Consolador, uma promessa de Jesus para nós, o Espírito Santo é a personalidade esse versículo pode sim estar relacionado à personalidade do Espírito Santo, porque ele é descrito como um conselheiro, o que significa que é alguém que oferece orientação, conselho e ajuda. Então, essa descrição no versículo, ela nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa com inteligência, vontade própria, né? E características de uma pessoa. Além de Jesus prometer, além do fato de Jesus prometer que o Espírito Santo estaria conosco para sempre,
ressalta a sua presença constante e ativa nas nossas vidas, o que é consistente com uma noção de uma personalidade divina. O fato dele prometer para estar conosco, para ser essa presença, ressalta realmente a noção de uma personalidade divina. Então, é possível que a gente, como humano imperfeito, a gente em alguns momentos, o Espírito Santo, ele se alegra, ele se entristece, né? Ele não é apenas uma força impessoal. Ele é uma pessoa dotada de inteligência, vontade e emoção. É um guia infalível. E ele nos conduz à verdade e nos fortalece na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. Essas palavras, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, é um conforto fantástico, maravilhoso, extraordinário para as nossas vidas. E o Espírito Santo é realmente esse conforto em tempos de angústia, nosso refúgio seguro em meio às tempestades. Mas ele também é um sábio conselheiro que nos orienta dia a dia em tudo o que fazemos. Se nós permitirmos a presença do Espírito Santo, que já foi dada a nós, prometida a nós, o Espírito Santo, ele nos ajuda a tomar as decisões diárias que precisamos. Ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Ele nos revela os mistérios da palavra de Deus dia a dia. Ele intercede por nós. Ele nos fortalece com poder sobrenatural quando a gente se sente fraco, desamparado. E é um grande privilégio ter o Espírito Santo habitando em nós. Porque ele não apenas nos acompanha, ele nos capacita a viver vidas plenas, que honrem e glorifiquem a Deus. Ele nos capacita a passar por todas as situações. Ele promove o avivamento, a transformação dentro de nós, nos fazendo ser a imagem de Cristo, exemplos de Cristo na vida, na terra. E quando a gente se permite essa transformação, o Espírito Santo produz em nós os frutos do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do autocontrole, do domínio próprio. E dentro do devocional, do Charles Spurgeon, uma das coisas que me chamou a atenção é porque a explicação, o autor descreve aqui o que realmente foi passado para nós no módulo Espírito Santo no fim de semana. Então eu realmente entendi que o Senhor quer que eu realmente me aprofunde no Espírito Santo, na verdade do Espírito Santo, né? E aí diz assim: o Espírito Santo tem personalidade porque é uma pessoa. Faz parte da Trindade Santa, relacionando-se entre eles, habita no nosso coração e, infelizmente, mesmo assim, alguns o rejeitam. O Espírito Santo é uma pessoa na essência do Deus Trino. Como o cristão é batizado, a fórmula diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade em unidade. Resulta daí que o Espírito também é uma pessoa, como a própria bênção apostólica ao final dos cultos indica a mesma realidade. No batismo de Jesus desceu em forma de pomba como símbolo de pureza e gentileza, tornando-se visível. E no cenáculo ele aparece, eles o viram, em vento e chamas os discípulos. O Espírito tem entendimento e conhecimento do coração dos homens e tem vontade própria para agir no povo de Deus com poder,
pois a Trindade Santa vive em concordância trina. Então, o que me chama a atenção aqui, né, como nesse trecho que eu li para vocês, é a questão do Espírito Santo, né, do Charles Spurgeon, reforçar realmente o Espírito Santo como uma pessoa com personalidade, mas totalmente ligado ao Deus Trino, que vive em concordância com o Pai e o Filho. É a questão de que alguns podem o rejeitar. E por que eles o rejeitam? Porque eles não têm o conhecimento, estão céticos. E aí o Espírito Santo não habita no coração daqueles que o rejeitam. Ele habita no coração do cristão verdadeiro para sempre. E não depende de conhecimento, de profundidade de conhecimento teológico adquirido por estudos, como o próprio autor mesmo diz, né? Depende apenas da nossa decisão em aceitá-lo, em aceitar Jesus como nosso Salvador, e em aceitar que somos moradas do Espírito Santo. Mas não é porque alguns dos nossos irmãos, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, a única diferença é que alguns realmente não aceitaram para estar realmente diante do Senhor. Mas o Senhor não faz distinção de nós como irmãos. Esse não habitar é que realmente distingue os cristãos daqueles que realmente ainda não aceitaram, que rejeitam o Espírito Santo, que rejeitam Jesus. Mas cabe a nós, como cristãos, a missão de sermos exemplos de Cristo na terra, de ter o Espírito Santo diariamente nas nossas vidas, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso caminhar, para que a gente seja exemplo vivo. A gente não precisa, às vezes, falar, ler versículos para algumas pessoas. Às vezes nós só precisamos ser gentis, amáveis, demonstrar interesse em ouvir alguém que precisa, ser educados na fila do supermercado, ser educados no nosso trabalho. O Espírito Santo é morada, nós somos morada do Espírito Santo e ele se revela através de nós. Então, quando nós damos bons exemplos, quando nós somos gentis e amáveis, as pessoas vão querer se chegar a nós. As pessoas vão, com o tempo, querer entender por quê, independente de situações difíceis, desafiadoras, dos problemas do dia a dia, nós somos gentis e amáveis. Nós estamos dispostos a servir, a ouvir. E eles vão querer conhecer o que nos move. Então, cabe a nós, como cristãos, sermos exemplos de Cristo para trazer mais e mais irmãos para o Senhor, para estar na glória, para conhecer a verdade, para sentir esse amor, para sentir essa transformação, esse avivamento que o Espírito Santo promove dentro de nós, promove nas nossas vidas. Então hoje eu quero convidar vocês e quero reforçar em mim também o compromisso com Deus de me abrir ao Espírito Santo, abrir no meu coração ao Espírito Santo. Então eu convido vocês também a abrir os corações ao Espírito Santo. Convide todos os dias o Espírito Santo a estar com vocês em suas vidas diárias de maneira plena e transformadora. Que a gente possa se render à orientação sábia do Espírito Santo dia a dia. Eu tenho aprendido isso e o Senhor tem me mostrado e me reforçado cada vez mais o quanto eu preciso mergulhar nas profundezas do amor de Deus e do Espírito Santo,
para confiar na presença constante, no amor inabalável. E que todos os momentos da nossa vida a gente possa encontrar esse consolo, a força, a esperança na promessa do Consolador. Que Ele está sempre conosco, para sempre. Amém? Eu então termino por aqui com uma oração, com base nessa palavra. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado por o Senhor ter nos entregado, nos dado o Espírito Santo como nosso Consolador, como nosso guia, como nosso orientador. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e os nossos ouvidos para estarmos atentos à orientação do Espírito Santo, à transformação plena que Ele faz em nós, que nós possamos dia a dia nos lembrar de Ti e do Espírito Santo e do sacrifício que Jesus fez por nós e honrar, trazendo o Espírito Santo para tudo que nós fizermos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos honrar o Teu nome, honrar a Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas, conduzindo o nosso caminhar, nos orientando em todos os momentos da nossa vida, nos dando sabedoria para passar pelas provas, pelos desafios, nos preenchendo com Teu amor, para que todas aquelas pessoas que se acheguem em nós sintam a Tua presença, sintam o Teu amor e queiram também Te seguir, queiram também ser exemplos vivos. Que a Tua palavra hoje, Senhor, fortifique em nosso coração como semente em terra fértil e que nós possamos, Senhor, firmemente nos prender ao Espírito Santo diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que esta terça-feira seja cheia da presença do Espírito Santo na vida de vocês. Um forte abraço. Que Deus os conserve na palma da mão e até amanhã.